Assista só comigo esse testemunho que Deus me permitiu trazer hoje para a edificação de todos os irmãos. É uma história que mostra como o Senhor age na vida daqueles que, mesmo tropeçando, não desistem de buscar a sua face. Glória ao nome santo do Senhor. Era um irmão que servia na obra do Senhor há muitos anos. Desde jovem ele havia se batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebido o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, e sido separado como diácono na congregação. Os irmãos o respeitavam, confiavam nele, e ele parecia ter uma vida de dedicação. Mas, irmãos, o coração do homem é enganoso. Por 12 anos, esse irmão carregou um peso que só ele e Deus conheciam. Tudo começou quando ele ainda era novo na fé. Um dia, por fraqueza, cometeu um erro grave. Não foi algo que todos pudessem ver, mas era algo que o acusava diante de Deus. Ele se arrependeu, chorou, pediu perdão ao Senhor em oração, mas por vergonha, por medo do que os irmãos pensariam, ele nunca confessou aquele pecado a ninguém. Achou que se Deus já o havia perdoado, não precisava mais falar sobre aquilo. Então, guardou aquilo no fundo do coração e continuou servindo. Os anos passaram. Ele casou, teve filhos, foi separado para o diaconato, e a obra de Deus prosperava em suas mãos. Mas, irmãos, aquele pecado escondido começou a minar a sua paz. Às vezes, no meio do culto, quando os irmãos oravam, ele sentia uma pontada no coração. Às vezes, ao ler a palavra, uma passagem o atingia como uma flecha. Ele tentava ignorar, dizia a si mesmo: Deus já perdoou, não preciso mais pensar nisso. Mas a voz do Espírito não deixava ele descansar. Até que um dia, numa reunião de irmãos, o cooperador que presidia falou algo que o abalou profundamente. Ele disse: meus amados, Deus não olha para a aparência do homem. Ele olha para o coração. E quando há algo escondido no coração, algo que não foi trazido à luz, o Senhor não descansa até que seja revelado. Porque a luz de Deus não pode conviver com as trevas. Aquelas palavras foram como um martelo no peito daquele irmão. Ele saiu da reunião tremendo, suando frio. Naquela noite não conseguiu dormir. Oração após oração, ele pedia a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Já faz tanto tempo. E então, numa quietude, ele ouviu no seu espírito: confesse aos irmãos. Traga à luz o que está nas trevas. Mas, irmãos, não é fácil. 12 anos escondendo, 12 anos fingindo que tudo estava bem. Como ele iria agora, depois de tanto tempo, se levantar e confessar aquilo? O que os irmãos iam pensar? E a sua família? Ele lutou, resistiu até que numa manhã de domingo, enquanto os irmãos cantavam, ele não aguentou mais. Levantou-se, foi até a frente, ajoelhou-se e com lágrimas nos olhos, começou a confessar tudo o que havia feito anos atrás. Foi um momento de silêncio na congregação. Alguns irmãos choravam, outros oravam baixinho. O cooperador que presidia se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Irmão, Deus já conhecia o teu coração. Ele só queria que você mesmo trouxesse isso à luz. Agora está perdoado não só por Deus, mas também pelos irmãos. Levanta, porque o Senhor te restaurou. E assim foi. Aquele irmão sentiu um peso sair de sobre ele. Não foi fácil, irmãos. Alguns olhares mudaram, alguns comentários foram feitos, mas ele sabia que havia feito o que era certo diante de Deus. E o mais lindo é que, com o tempo, os irmãos o abraçaram ainda mais. Sua família o apoiou e ele continuou servindo, mas agora com o coração limpo, sem mais nada escondido. Hoje, anos depois, ele testemunha: irmãos, não vale a pena esconder nada de Deus. Ele sabe de tudo. Quando a gente esconde, a gente só sofre. Mas quando confessamos, quando trazemos à luz, aí sim vem a verdadeira paz. Glória a Deus! Que esse testemunho sirva de alerta para todos nós. Não importa há quanto tempo algo está escondido, não importa o que os outros vão pensar. O que importa é a nossa relação com Deus. Se há algo no teu coração que ainda não foi confessado, não espere mais. Traga à luz. Porque Deus não quer só a aparência de santidade, Ele quer o coração. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. A obra que Deus começou em ti, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A obra que Deus termina, um testemunho de restauração completa. Mas a história não acabou aqui, irmãos. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. Esse irmão, que agora estava livre do peso do passado, pensou que tudo já estava resolvido. Mas Deus tinha mais para ensinar. E foi então que veio uma provação que ninguém esperava. A provação que veio como fogo. O adversário não desiste fácil, irmãos. Quando ele vê que uma alma está voltando para Deus, ele prepara suas armadilhas. Certo dia, depois de alguns meses de paz, esse irmão começou a sentir uma coceira estranha nas mãos. No começo não deu importância.
Mas em poucos dias as mãos começaram a inchar, e surgiram bolhas cheias de líquido. Ele foi ao médico, e o diagnóstico veio como um balde de água fria: fogo selvagem. Irmãos, quem já viu essa doença sabe o sofrimento que é. Parece que o corpo está pegando fogo por dentro. E o pior, não tem cura médica. Os médicos só receitam pomadas para aliviar a dor, mas não garantem nada. Ele tentou de tudo: remédios, pomadas, até receitas caseiras. Mas nada adiantava. As bolhas se espalhavam, e a dor era tão forte que ele mal conseguia dormir. Até o cheiro do próprio corpo mudava a um odor forte, como se a carne estivesse se decompondo. Eu me lembro de uma noite, irmãos, que eu não aguentava mais. Chorei e disse: Senhor, por quê? Eu já confessei meus pecados, já me batizei, já estou servindo a Ti. Por que isso está acontecendo? E foi então que o Espírito Santo me falou: Filho, não é castigo, é prova. Eu estou te lapidando. 2. A visita ao centro espírita e a palavra que mudou tudo. O adversário é esperto, irmãos. Ele sabe onde bater para nos fazer duvidar. Com a doença piorando, alguns parentes não crentes começaram a pressionar. Por que você não vai num centro? Lá eles têm passe, têm trabalho de descarrego. Pode ser que te ajude. Ele resistiu no começo, mas a dor era insuportável. Atormentado, acabou cedendo. Foi a um centro espírita numa sexta-feira à noite. Quando eu entrei lá, irmãos, senti um peso no ar. Não era paz, não era alegria. Era algo opressor. Mas eu estava desesperado. O médium o atendeu, olhou para suas mãos e disse: Isso aqui não é doença comum. Isso é um trabalho feito contra você. Alguém te fez um mal muito grande. Mas a gente pode tentar desmanchar. E então, enquanto faziam os passes, aquele irmão sentiu uma voz dentro de si: Saia daqui. Agora. Irmãos, não foi medo. Foi uma ordem. Uma voz tão clara que parecia que alguém tinha falado no meu ouvido. Eu me levantei, interrompi o médium e saí correndo dali. Quando cheguei em casa, caí de joelhos e chorei: Senhor, perdoa minha fraqueza. Eu não vou mais procurar ajuda onde não tem o teu nome. No dia seguinte, domingo, ele foi para a igreja. Não conseguia levantar as mãos, não conseguia cantar, mas estava lá. E foi então que um irmão, cheio do Espírito Santo, se aproximou e disse: Deus me mandou te falar. Diga a ele que eu sou o Senhor que sara. Mas primeiro, eu quero que ele lave os pés dos santos. Irmãos, eu não entendi na hora, mas obedeci. 3. A humilhação que trouxe a cura. Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer. Ele faz do jeito que precisamos. Naquela mesma semana, o pastor anunciou que iria haver uma lavagem de pés, um ato de humildade, como Jesus fez com os discípulos. Eu sabia que era para mim. Mas, irmãos, não é fácil lavar os pés dos outros quando as tuas mãos estão cheias de feridas. Cada movimento doía. Cada gota de água que caía nas minhas mãos era como fogo. Mas eu fiz. Ele se ajoelhou com lágrimas nos olhos e começou a lavar os pés dos irmãos, um a um. E enquanto fazia isso, uma paz estranha encheu seu coração. Não foi na hora que eu fui curado, não. Mas foi na hora que eu me rendi de vez. Porque Deus não queria só sarar minhas mãos. Ele queria sarar meu orgulho. 4. A cura que veio no tempo de Deus. Deus não está atrasado. Ele está no tempo certo. Passaram-se 3 meses. 3 meses de dor, de pomadas, de noites mal dormidas. Mas ele não faltou a nenhuma reunião. Continuou servindo, continuou orando, continuou lavando os pés dos irmãos. Até que um dia, irmãos, eu acordei e senti algo diferente. As bolhas tinham secado. A coceira tinha passado. E quando fui ao médico, ele olhou e disse: Isso aqui não tem explicação. Isso não cura sozinho. Mas ele sabia a explicação. Deus havia ouvido suas orações. E não foi só isso, irmãos. Porque Deus não faz nada pela metade. Alguns dias depois, eu tive um sonho. Sonhei que estava num rio, e as águas eram tão claras que eu via ao fundo. E uma voz disse: Isso é a tua vida agora. Limpa, transparente e restaurada. Quando ele acordou, soube que Deus estava falando do batismo. E foi então que ele se batizou novamente, não por obrigação, mas por gratidão. Quando eu saí daquelas águas, irmãos, senti como se tivesse nascido de novo. Não só das doenças, não só dos pecados, mas de toda a vergonha, de toda a culpa. Deus tinha me dado uma nova chance. 5. A restauração da família e o chamado para servir. Deus não restaura só o indivíduo. Ele restaura gerações. Esse irmão não ficou só na cura. Deus tinha um propósito maior. Sua mãe, que tanto havia orado por ele, recebeu o Espírito Santo numa reunião de oração. Seu pai, que sempre foi frio com as coisas de Deus, começou a congregar. E seu irmão mais novo, que estava seguindo os mesmos caminhos errados, se arrependeu e se batizou.
Hoje, irmãos, eu tenho o privilégio de ver minha família toda servindo a Deus. Minha mãe é cooperadora das irmãs. Meu pai ajuda na limpeza da igreja. E meu irmão, ele toca trombone no coral de jovens. Glória a Deus! Mas Deus não parou por aí. Ele chamou esse irmão para ser cooperador dos jovens. Eu que já fui um jovem rebelde, hoje tenho a oportunidade de falar para outros jovens. Não vale a pena, irmão. O mundo oferece prazer por um tempo, mas Deus oferece paz para sempre. 6. A lição que ficou. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi, irmãos, seria em 3 coisas. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele está lá puxando o anzol da graça. Ele me fisgou e não me soltou mais. 2. A obediência vem antes da bênção. Eu queria ser curado logo, mas Deus queria que eu aprendesse a servir primeiro. A cura veio quando eu me humilhei. 3. Nada se compara à paz de estar em Cristo. Já tive dinheiro, já tive diversão, já tive tudo que o mundo oferece. Mas nada se compara a estar de joelhos com o coração limpo, sabendo que Deus está contigo. 7. Um apelo final. Se você está aqui hoje e tem algo no teu coração que ainda não foi resolvido, não espere. O adversário está te observando. Ele sabe onde te atingir. Mas Jesus é maior. Se você está doente, não procure ajuda onde não tem o nome de Jesus. Se você está com a família desunida, traga eles para a igreja. Se você está com vergonha do passado, confesse, traga a luz, porque Deus perdoa. Eu já estive no lugar mais baixo que um homem pode estar. Mas hoje, pela graça de Deus, estou aqui de pé, testificando das suas maravilhas. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. A obra que Deus começou em ti, Ele vai terminar. Não importa quanto tempo demore. Não importa quantas provas venham. No final, a vitória é nossa, porque Jesus já venceu. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Notas para uso na CCB. Para cultos de testemunho. Destacar a paciência de Deus, Ele não cura na hora que a gente quer, mas no tempo certo. Para jovens, enfatizar que o mundo não oferece nada permanente, só Deus satisfaz. Para enfermos, mostrar que a doença pode ser um chamamento para maior intimidade com Deus. Para famílias, a importância de orar pelos filhos, mesmo quando parece que não há esperança. Que este testemunho seja uma semente plantada no coração de cada um. Deus abençoe a todos. Amém. Continuação do relato, o anzol da graça. Mas a história não terminou aí, irmão. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não para pela metade. Eu pensava que depois do batismo, tudo seria fácil. Que as tentações iam sumir, que o fogo selvagem ia sarar de uma vez, que eu nunca mais ia sentir vontade de voltar para aquelas rodas de praça. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não tira a prova, Ele nos dá força para passar por ela. Os primeiros meses foram difíceis. As bolhas ainda ardiam, a pele descascava, e eu tinha que tomar banho com álcool para não infeccionar. Mas toda vez que eu ia para a igreja, sentia uma força diferente. Não era só a água do batismo, não era só a unção do óleo, era a presença de Deus me sustentando. Às vezes, no meio do culto, eu sentia como se uma mão invisível tocasse as minhas feridas, e por alguns minutos a dor aliviava. Não era cura completa, mas era Deus dizendo, eu estou aqui. E o adversário não gostou nada disso. Ele não desiste fácil, irmão. A tentação do já estou bom. Um dia, depois de uns 6 meses, as feridas começaram a fechar. A pele ainda estava marcada, mas não doía mais tanto. E aí veio o pensamento. Agora eu já posso relaxar. Já passei pela pior parte. Comecei a faltar alguns cultos. Hoje eu tô cansado. Amanhã eu vou. Amanhã virava semana que vem. Semana que vem virava mês. E o pior, eu não percebia que estava escorregando de novo. Até que um sábado à noite, depois do serviço, uns antigos amigos me chamaram. Vem aqui, rapaz. Tá tendo um churrasco, uma música boa. Eu sabia que não devia ir, mas a carne é fraca. Só dessa vez eu pensei. Cheguei lá, e era a mesma coisa de antes. Cerveja, risadas altas, músicas que falavam de coisas que eu já tinha deixado para trás. Mas dessa vez, irmão, foi diferente. Porque enquanto eles riam, eu só sentia um vazio. Um peso no peito que não saía. De repente, um deles olhou para mim e falou, e aí, você não bebe mais, é? Eu balancei a cabeça. Tá certo. Você virou crente mesmo, hein? E riram. Mas não foi risada de brincadeira, irmão. Foi risada de escárnio. Na mesma hora veio na minha mente a voz da minha mãe, filho, cuidado com o que abre a boca. O adversário é oportunista. E então eu lembrei do centro espírita. Daquela voz que tinha falado, esse aqui é nosso. Eu saí dali correndo, irmão. Não era medo dos homens.
Era medo de Deus. A visitação que mudou tudo. Cheguei em casa tremendo. Não de frio, não de doença, de convicção. Peguei a Bíblia e abri em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aquilo foi como uma faca no peito. Caí de joelhos e comecei a chorar. Não chorei por mim. Chorei porque eu tinha magoado a Deus. Tinha trocado a sua presença por um churrasco, por risadas vazias, por uma liberdade que na verdade era prisão. E foi ali, irmão, no chão do meu quarto, que eu senti o Espírito Santo me visitar de novo. Não foi como da primeira vez com línguas ou visões. Foi uma paz. Uma certeza de que mesmo eu tendo falhado, Deus não tinha desistido de mim. No domingo seguinte eu estava na igreja. Não por obrigação. Por necessidade. Porque eu tinha aprendido que sem Jesus eu não sou nada. A cura completa e o chamado. Passaram-se mais alguns meses. As marcas do fogo selvagem ainda estavam lá, mas Deus estava trabalhando por dentro. Até que um dia, no culto de oração, o irmão que presidia falou: tem alguém aqui que precisa ser liberto de uma doença que já dura anos. Deus vai curar hoje. Eu não pedi oração. Não levantei a mão. Mas Deus conhece o coração. O irmão veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e orou: Senhor, se é da tua vontade, cura este teu servo. Mas se não for, dá-lhe força para suportar. Não houve gritos. Não houve queda no chão. Não houve milagre instantâneo. Mas na semana seguinte, quando eu me olhei no espelho, as marcas tinham sumido. Não ficou nem cicatriz. Deus não só curou, Ele apagou. E foi aí que eu entendi: Deus não tira a prova antes do tempo. Ele nos prepara durante ela. O anzol que me segurou. Hoje, irmão, eu sou cooperador na igreja. Não por mérito meu, mas por misericórdia de Deus. Às vezes, quando eu vejo um jovem resfriado, que começa a faltar, que acha que o mundo tem mais a oferecer do que Cristo, eu me aproximo e falo: eu já estive onde você está. Eu já pensei como você pensa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mundo promete liberdade e dá escravidão. Jesus promete a cruz, mas dá vida eterna. E então eu conto para ele sobre o anzol. Porque Deus não me fisgou para me deixar escapar. Ele me fisgou para me segurar. A lição final: fique firme. Irmãos, eu não sei qual é a sua luta hoje. Talvez seja uma doença. Talvez seja um filho que se afastou. Talvez seja uma tentação que não sai da sua mente. Mas eu tenho uma palavra para você: fique firme. Se você está doente, Deus é médico. Se você está fraco, Deus é força. Se você está perdido, Deus é o caminho. Não olhe para trás. Não olhe para os lados. Olhe para Jesus. Porque o mesmo Deus que me tirou do lixo, que curou as minhas feridas, que me deu uma família restaurada, esse mesmo Deus está com você hoje. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Notas para uso na CCB. Para cultos de jovens, enfatizar que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Para enfermos, mostrar que a cura pode ser gradual, mas Deus está no controle. Para famílias, a importância de orar pelos entes queridos, mesmo quando parece não haver resposta. Para cooperadores, correção com amor, não julgar, mas alertar com a palavra. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Deus abençoe a todos. Amém.